Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou apresentar uma palestra sobre ansiedade e depressão no período da pandemia, mas antes gostaria de me apresentar. Eu sou a Mariana, eu sou psicóloga já há mais ou menos uns 20 anos e atualmente estou trabalhando no CAPES 3, aqui pela Fundação de Saúde de Rio Claro. Lá a gente atende pessoas com transtornos mentais graves e outros transtornos um pouco mais moderados, mas o nosso objetivo mesmo são os transtornos mais graves, pessoas com tentativa de suicídio, esquizofrenia, dentre outros. E nessa semana a gente vai estar tratando de saúde. Então, nada mais importante do que falar de saúde mental nessa época de pandemia. Me sugeriram esse tema, né, sobre a depressão e ansiedade no período da pandemia. E eu topei, achei interessante, pelo fato da gente estar vivendo um momento muito conturbado, difícil, e muitas pessoas passando por esse problema. Então, eu vou começar explicando o motivo pelo qual esse tema é importante nesse período, mas depois eu posso até comentar um pouco desse tema, não só nesse período que ele já tem, tá disseminando muito no mundo atualmente. Por que escolher esse tema? Porque nessa época de pandemia, nós estamos vivendo um momento de muita insegurança, né? De medo, de desconfiança, de desesperança. Então, essas emoções todas, elas levam a ter como consequência algumas psicopatologias, ou seja, doenças da mente. E dentre elas, a ansiedade e a depressão. Outro motivo é que a ansiedade ela já atinge 18 milhões na população brasileira. O Brasil é um país mais ansioso do mundo atualmente, infelizmente. E a depressão, ela atinge 12 milhões de pessoas no país, no Brasil, sendo o quinto do mundo. Então, pelo fato de estamos vivendo essa incerteza, a gente fica com medo do futuro, o que a gente fará, o que a gente pode esperar dos nossos familiares, né? O que os nossos familiares podem esperar da gente, das amizades, uma vez que o isolamento, ele nos distanciou muito das pessoas das quais gostamos, das quais amamos, né? Então a gente fica muitas vezes nos questionando: será que é só eu? Será que só eu que estou nessa insegurança, nesse medo do futuro? Não, não é só uma pessoa que está assim. Muitas pessoas se encontram nesse estado, infelizmente. Então, pelo fato de muitas vezes esses sentimentos se intensificarem no decorrer do tempo, é que as patologias vão aparecendo, tanto as psíquicas, né, quanto as do corpo. Então, eu estou aqui um pouquinho para esclarecer sobre o que são essas psicopatologias, a depressão e a ansiedade. Inicialmente, a gente pode se perguntar, tá bom, mas o que é depressão então, Mariana? O que muitos falam em depressão, mas ficou uma coisa tão disseminada, tão do senso comum, que qualquer pessoa triste hoje em dia tem depressão. Então, gente, depressão, ela não é só tristeza, né? A tristeza é um dos sentimentos, mas não é só tristeza. E muitos também falam assim: ah, aquela pessoa tá com depressão, ah, não tem o que fazer, não arruma o que fazer, é frescura, tá com mimimi. Assim, realmente tem as pessoas que se utilizam da doença para ter um ganho. Isso é fato, a gente não pode falar por todos. Mas a depressão em si, quando diagnosticada, ela é uma doença grave, né? Que pode levar desde uma tristeza profunda
até um desânimo de querer ter a vida, né? Até um momento da pessoa querer desistir da própria vida. Então, quando a gente pensa numa pessoa que está com depressão, a gente tem que primeiro ver o que está acontecendo com ela, antes de julgar a pessoa, né? Porque é muito fácil as pessoas julgarem as outras, né? Então, a gente tem que ver, principalmente se for pessoas do nosso círculo social, do nosso círculo familiar. A família muito tende a julgar também, né? E não é bem assim. E a gente tem que buscar compreender. Se a gente não sabe compreender, vamos procurar uma ajuda, né? Vamos procurar uma orientação ou tentar melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. Então, alguns sintomas da depressão são assim. Eu fiz uma tabelinha para ilustrar, né? Que é a falta de prazer e a vontade de realizar atividades. Insônia, que é a dificuldade de dormir. As alterações no apetite. Você pode tanto comer menos, como querer comer muito. Baixa autoestima, esse é um dos principais sintomas que eu acredito que seja da depressão. A pessoa se vê como feia, como uma pessoa que não presta para nada, né? E, enfim, esse eu acho que é um dos principais que existem. Tem o choro fácil, sentimento de culpa também existe muito, a desesperança. Esses são alguns sentimentos relacionados à depressão, não que não exista outros, tá? Porque isso varia muito de cada caso. Como o ser humano é um sujeito múltiplo, então cada um vai ter as suas particularidades, mas principalmente esses sintomas, tá ok? E a ansiedade, como que a gente pode falar dela? A ansiedade, a gente pode dizer assim que é quando as emoções, elas entram em alerta. Elas dão tipo assim, um boom, sabe? Elas ficam confusas, ficam agitadas, né? Você pensa em várias coisas ao mesmo tempo. E isso gera assim angústia, tensão, insegurança. E quando essas emoções, né, como a angústia, insegurança, medo, são incontroláveis, elas conduzem à doença, né? Porque causam um mal significativo na vida das pessoas. Existem dois tipos de ansiedade. Tem aquela ansiedade que a gente pode chamar de positiva, que é a ansiedade que nos impulsiona a agir no dia a dia. Aquela ansiedade que nos leva a ter vontade de fazer as coisas, mas que são sintomas assim mais leves que a gente pode falar e, e que, enfim, move a nossa vida. Sem ansiedade, né, a ansiedade positiva, a gente também não tem assim uma expectativa. A gente acaba não tendo planejamento para a vida. Um planejamento é muito importante, um sonho, né? Chegar num objetivo de vida, isso é muito importante. Caso a gente não tenha isso, no caso da ansiedade positiva, pode levar a uma depressão, porque daí você não tem ânimo, você não tem vontade de nada. Agora tem a ansiedade também, que é a negativa, que é quando os sintomas são mais graves, né? Eles evoluem e são incontroláveis. Eles causam um mal-estar na vida da pessoa. Podem causar as patologias tais como fobia, transtorno do pânico, uma ansiedade generalizada, né, uma agorafobia, enfim, os sintomas que fazem parte dessas patologias são muito graves, né? E a pessoa muitas vezes precisa de um tratamento. Como eu fiz da depressão, eu também vou falar da ansiedade, né? Alguns sintomas, eu também fiz um quadro sobre
os sintomas da ansiedade. Dentre outros, eu posso falar, a gente pode mencionar taquicardia, a sudorese, palpitações, dores musculares, aperto no peito, falta de ar. Enfim, são muitos sintomas físicos que aparecem além dos emocionais, né? Por exemplo, náuseas, muda também os hábitos intestinais, né? E a ansiedade, ela causa muito mais sintomas físicos do que emocionais. Então, tem que prestar atenção também no seu organismo quando começam a aparecer esses sinais, né? Falar, pô, tá estranho, né? Eu tô sentindo uma sensação que eu nunca tive, ou tenho percebido que tem acontecido isso comigo ultimamente. E esses sinais, eles ocorrem muito mais por causa da, da ansiedade, da expectativa de futuro, né? Muitos dizem assim, a depressão é excesso de passado e a ansiedade é excesso de futuro. A ansiedade a gente fica antecipando as situações que nem ocorreram ou se a gente não sabe nem se vai ocorrer. Por isso que eu acredito que o Brasil seja um dos países mais ansiosos do mundo, se não o mais. Porque o brasileiro ele tem muito mais assim de ficar antecipando as situações, né? E situações que não tem como controlar, que não estão nas nossas mãos. Muitas vezes dependem de outras pessoas. Então, a ansiedade ela está no topo assim das patologias que atingem os brasileiros. Então, assim, pensando na depressão e na ansiedade, a gente pode pensar em algumas maneiras como preveni-las, né? Não só na pandemia, mas também na vida, mas principalmente na pandemia, que é uma situação, é uma fase, né, que vai passar, a gente sabe, mas até passar a gente fica inseguro. Então, eu coloquei algumas dicas, né, para seguir no dia a dia, no sentido de, assim, de não ter, assim, procurar não ficar se resumindo as notícias sobre a doença no dia a dia, procurar falar sobre o seu problema no dia a dia e também ouvir as pessoas, né, online com empatia. Empatia quer dizer se colocar no lugar do outro, com a visão do outro, com o modo de sentir do outro. Não é apenas se colocar no lugar do outro, né? É falar assim, não, eu estou sentindo como você sente. Então fica até mais fácil de você entender o que o outro está falando para você. Procurar manter uma rotina na medida do possível, uma vez que nesse isolamento a gente tem ficado mais em casa, mas mesmo dentro de casa a gente tentar procurar uma rotina. Procurar se exercitar, ouvir música, evitar exageros, como consumo de álcool, uso de drogas ilícitas, de cigarros e dentre outros, até comida mesmo, né? Evitar, porque a gente fica dentro de casa, acaba querendo comer muito, tal, então evitar qualquer tipo de exagero. Uma boa dica é se você tem criança, procurar mantê-las por perto para distrair o seu dia a dia. E se a criança, conforme a idade, você consegue explicar para ela o que está acontecendo na linguagem delas. Também tem a questão assim de desenhar, de pintar, de se divertir, de achar uma atividade que você possa fazer dentro de casa para se distrair. Outra coisa importante também é viver um dia de cada vez, né? Para amenizar essa ansiedade do que virá, do medo do inesperado. Então, esse viver um dia de cada vez é muito importante. Não que seja fácil para quem tem ansiedade, mas procurar se controlar nesse sentido.
tá certo? E se a pessoa que tem ansiedade ou depressão perceber que não está conseguindo, mesmo diante de algumas dicas, porque aquele ditado, né? Falar é fácil, né? Fazer é difícil. Então, se você perceber que você está com alguma dificuldade nesse sentido, que você não está bem, que você está diferente do que você era, procurar uma ajuda, né? Especializada para poder se cuidar. E também procurar manter o mais próximo possível de familiares e amigos. Isso dentro do possível, porque a gente sabe que muitos amigos a gente acaba mesmo se distanciando, não tem jeito. E os familiares muitas vezes também, mas a gente acaba tendo mais contato, mesmo via virtualmente, né? Então, aí caso você não consiga nenhum desses meios, né? Quais são os tratamentos indicados quando você perceber que você está com ou sensação de depressão, de choro fácil, de baixa autoestima, daqueles sintomas que foram falados, ou se você perceber que você está com ansiedade, ou seja, com taquicardia, falta de ar, dor no peito, dentre os outros sintomas, é importante que a pessoa procure uma ajuda especializada. E a ajuda se refere ao uso de medicamentos, mas para você ter o uso de medicamentos, você tem que procurar uma ajuda especializada, que é o psiquiatra, e uma ajuda de psicoterapia, que ela vai ajudar na compreensão dos problemas, né? E na forma como o problema é encarado. É importante mencionar que não há um único tipo de tratamento. Para cada pessoa, existe um tipo de tratamento. O médico, ele vai saber dizer qual medicamento você deve usar, que talvez não seja o mesmo de de um outro conhecido seu que também tem a mesma doença que você. Porque cada indivíduo é singular, cada indivíduo é único, né? Cada indivíduo tem uma história de vida. Então, talvez ou seja o mesmo medicamento, mas não a mesma quantidade, né, do mesmo medicamento. Então, é importante ter isso em mente, de que cada indivíduo vai ter o seu tratamento, porque cada caso é um caso, né? Cada pessoa, uma diferente da outra. Então, eu fiz um outro quadro diferenciando um pouco a ansiedade da depressão. Na ansiedade, nós podemos encontrar preocupações, tensões e medos exagerados. Na depressão, há a presença constante de pensamentos negativos. Na ansiedade, a sensação contínua de que algo vai dar errado, de que algo ruim vai ocorrer. Na depressão, a gente tem o sentimento de culpa, que é ficar se sobrecarregando com o problema dos outros. Na ansiedade, a gente tem um medo extremo do futuro, né? E na depressão, uma sensação de inutilidade. Ansiedade, o medo exagerado de ser humilhado em público. A depressão, a baixa autoestima. Foi o que eu mencionei lá atrás, né? Que é um dos sintomas mais frequentes aí na depressão. Na ansiedade, é uma falta de controle sobre os pensamentos ou atitudes. E na depressão, há uma diminuição do prazer e do ânimo para as atividades cotidianas. E a ansiedade também tem pavor depois de uma situação muito difícil, depois ou antes, né? Porque se você pensar que a ansiedade é uma expectativa do futuro, vamos supor, você está diante de uma situação que você nunca passou.
né? Como eu aqui, né? Gravando, não tenho a mínima intimidade com a câmera. Então a gente acaba ficando um pouquinho ansioso, né? Mas nada que não dê para controlar, não dê para lidar com a situação. Mas se você não tiver esse controle, você pode acabar tendo taquicardia, né? Palpitações, né? Então, essa questão de se deparar com uma situação que você nunca passou, você tem que ir observando. Como é que tá? Eu tô ansiosa de modo que eu nunca passei por isso, mas eu sei que vai passar, ou eu sempre fico ansiosa a ponto de me prejudicar na situação. Enfim, e na depressão também tem a tristeza, né? Que muitos falam que quando uma pessoa está triste, ela está em depressão. Mas como a gente pode ver aqui, né, no decorrer dessa palestra, que né, a depressão ela não se resume só à tristeza, ela se resume a outros sintomas, né, que também são tão graves. Porque triste a gente pode estar, né? Às vezes não acordou num dia bom, às vezes aconteceu alguma coisa que a gente não esperava, né? Que a gente não gostou da situação, aí você fica triste, né? Mas aí a ser depressão é bem diferente. É que nem uma criança, né? Quando você fala um não para ela chora, demonstrando tristeza. Não quer dizer que essa tristeza seja uma depressão. Ela está sendo contrariada, então ela fica triste. É a mesma coisa, gente. Quando a gente fica contrariada, a gente também fica triste, fica sem saber o que fazer, porque a gente também não espera aquela situação. A gente espera que a nossa vontade seja acolhida e nem sempre é. Na maioria das vezes não é. Então, tem uma frase aqui do Augusto Cury que eu achei muito interessante, que ele diz assim: o amor humano precisa de mais elogios e menos de apontamento de falhas, mais de aplausos e menos de discussões. O amor inteligente não pode ser uma praça de competição, mas um jardim onde se cultiva a emoção. Você tem cultivado o amor nesta pandemia? Então a gente tem que parar. Logo começou a pandemia, muitos falavam assim: não, a pandemia veio para ensinar alguma coisa, né? Veio para ensinar o amor ao próximo, a se colocar no lugar do outro, né? A procurar compreender os sentimentos dos outros. Mas será que isso tem ocorrido? Ou será que a pandemia já ficou banalizada, porque já está aí há mais de um ano e meio, e já está todo mundo acostumado com essa situação, né? E estamos voltando a antes de como a gente era antes da pandemia, né? Então a gente tem que parar e pensar qual que é a importância do outro. Não é porque ele não faz parte da minha vida que ele não é importante para alguém, né? Não é porque muitos falam assim de morte, né? Não é porque tá, não sei nem quantos números mais estão à morte, mas não é porque não é meu conhecido, não é meu parente, que eu não vou me solidarizar com o outro ser humano, né? Porque afinal todos, infelizmente, podemos passar por isso. Uma reflexão a respeito do quanto a gente tem se solidarizado com o problema do outro, né? Porque a gente sofre de ansiedade, a gente sofre de depressão, mas o outro também pode estar sofrendo da mesma coisa que a gente. A gente tem que pensar não só na gente, não só na nossa família, como no outro. E procurar também, na medida do possível, ajudar. Se você, por exemplo, conhece alguém que está passando por esse tipo de dificuldade, de depressão, de ansiedade, e às vezes a pessoa, muitas vezes a pessoa ela não sabe onde procurar ajuda. Mas aí muitas pessoas falam assim: ah, mas hoje em dia tem internet, tem mil e um meios da pessoa descobrir. Tem, realmente existe, né? Muitos meios. Só que às vezes a pessoa não sabe nem por onde começar, porque ela está numa situação tão difícil que ela não consegue nem procurar saber por onde começar.
Então, se a gente puder dar um respaldo, né? Aqui em Rio Claro tem o CAPS 3, né? A gente não trata disso, mas a gente pode fazer um acolhimento lá e encaminhar para o respectivo serviço, né? Tem o SEAD também, que tem psicólogo lá e tem psiquiatra. E tem outros serviços aqui que agora eu não estou lembrando. O SESMIT, tem psicólogo também. E, enfim, tem os planos de saúde. Quem tem plano de saúde, o plano de saúde também cobra, né? Cobra, faz o encaminhamento para psicologia, se for necessário, você pode pedir, né? Porque normalmente, quando as pessoas estão com essas doenças, elas procuram, assim, primeiro um médico ou um clínico geral, né? E o clínico, ele não tem especialização para cuidar disso, dessas patologias. Muitos até tentam, né? Mas muitas vezes não dá certo. E acabam encaminhando para o psiquiatra. O psiquiatra que vai acabar te encaminhando para psicologia, tudo. Então tem as questões do convênio, aqui em Rio Claro também, eu não sei como é que está atualmente, mas também tem a faculdade de psicologia, né, a Anhanguera, e a Claretianas eu não sei se está atendendo já, mas eu sei que tem curso de psicologia lá, mas provavelmente ainda não está tendo a clínica. Então, são meios assim, e qualquer coisa você pode ligar lá no CAPS, a gente pode orientar também com relação à busca por ajuda. Tá bom, gente? Então, agora, espero que possa ter ajudado, colaborado com alguma coisa para vocês e espero que vocês fiquem bem. Até mais.